pela fome, ele foi procurar uma nova terra, ele foi até Gerar. E chegando lá, ele, como a palavra nos mostra aqui, Isaac, filho de Abraão, filho da promessa, foi um homem bem abençoado, muito abençoado. Essa palavra ela nos mostra que ele era abençoado por um motivo em especial. E o motivo dele ser tão abençoado foi a obediência. Porque Deus falou com ele: vai para este lugar. E ele não temou, ele não foi para outro lugar, ele foi para onde Deus mandou. Aonde eu te mandar, tu irás, e lá tu serás próspero, e darei essa terra para ti. Então, meus irmãos, o que acontece na nossa vida? Muitas das vezes os nossos projetos de vida, muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida por causa da falta de obediência. Abraão também foi obediente ao Senhor e teve muitas posses. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que os bens materiais, eles não são tudo nessa vida. As posses que eu falo aqui, meus irmãos, é bens espirituais, é coisas do céu, coisas que não perecem, coisas que não perdem, coisas que não estragam, porque os bens materiais, eles se perdem. Hoje eu tenho muito, amanhã eu não tenho nada. Hoje meu armário está cheio, amanhã ele não tem nada. Hoje a minha conta está cheia, amanhã não tem nada. Vem a traça e limpa tudo. Vem o devorador e leva tudo. Quando a gente coloca isso na frente de tudo, quando a gente coloca isso na frente dos planos de Deus, então, meus irmãos, o que Deus está falando para nós aqui nesta noite, muitos dos nossos sonhos não têm acontecido por falta da nossa obediência. Muitos dos nossos projetos não têm ido para frente por falta da nossa obediência. Uma coisa que às vezes a gente parar para pensar, simples, mas não é tão simples assim, porque obedecer a Deus, a gente tem que largar a nossa vontade, a vontade da carne, ela tem que ficar para trás, o nosso querer, ele tem que ficar para trás, e esse ato, ele é muito difícil, porque na palavra de 1 Coríntios fala, 1 Coríntios capítulo 3, ele vem falando que ele queria tratar nós como espirituais, mas nós somos carnais. E aí vem o zelo do Senhor conosco. Ele fala que trata nós como criancinhas. Leite nos deu, porque sólidos não podiam comer, e ainda não podeis, porque somos invejosos, porque somos corrompidos, porque temos ira no coração. Mas a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo. Então o que eu quero dizer, meus irmãos? A obediência, ela quebra a maldição. A obediência, ela faz você prosperar. Mas não pensa nessa prosperidade como bem material não, meu irmão. Aleluia, Senhor amado. Mas não pensa nessa prosperidade, porque todas as vezes que a gente fala em prosperidade, nós pensamos em carro, em casa, em dinheiro. Está errado? Não. Desde quando a gente souber administrar isso, desde quando isso não for maior do que a palavra de Deus, desde quando nós não colocarmos isso na frente de tudo, nós temos esse direito sim. Lá em Isaías 1,19 fala: se ouvires a minha palavra e colocar em prática, comereis os melhores frutos dessa terra. Mas eu vejo essa palavra como coisa espiritual. Eu tenho entendido a palavra, que muitas das coisas, as coisas que são faladas aqui, meus irmãos, nós queremos trazer para o mundo material, mas é espiritual, é coisa que não perde, é coisa que é duradouro se soubermos zelar, é coisa que se soubermos manter guardada, nós temos para o resto da vida. Amém? Aleluia. E aqui vem falando que Isaac, chegando lá naquela terra, o rei Abimeleque, ele não teve coragem de falar que Rebeca era sua esposa, porque ela era muito formosa.
ele tinha medo dos homens se interessarem por ela e eles acabarem matando ele por causa dela. Mas só que, como nada fica escondido, o rei acabou vendo ele brincando com ela e descobrindo que ela era a esposa dele. E meus irmãos, o escolhido do Senhor, ele é diferenciado. O escolhido do Senhor, dá para se notar, dá para se ver quem é do Senhor. E aí o rei fala com ele, e o rei ficou nervoso porque ele mentiu. E o rei já sabia. O rei falou: se porventura algum homem, porque não seria difícil um homem querer ficar com ela, porque ela era muito bonita, cometeria um pecado, cometeria um mal para aquela nação. Ele falava, ia trair o mal para nós. Mas por que ele falava que ia trair um mal para eles? Porque ele sabia que Isaac era abençoado, porque ele sabia que Isaac era filho da promessa. Aleluia, Jesus. É por isso que muitas das vezes, meus irmãos, você está em algum lugar, levanta-se contra você. É por isso que muitas das vezes do seu serviço te perseguem. É por isso que muitas das vezes na sua casa, até mesmo na tua família, tem alguém que ira contra você. É por causa dessa escolha. É por causa da escolha de Jesus, a escolha de Deus na sua vida. É porque você é escolhido do Senhor. É porque Deus tem uma promessa na sua vida. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos ser obedientes como Isaac foi. Nós precisamos ser obedientes como Abraão foi. Aleluia. A promessa começou lá em Abraão. Devido à obediência de Abraão, ela vem se cumprindo nos seus filhos, nos seus netos, na geração de Abraão. E Deus prometeu para ele uma terra farta. E no início lá, quando estava Abraão e Ló, Abraão falou com Ló: escolhe aonde você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para um lado, eu vou para outro. Ele não fez questão de escolher lado. Ele falou: pode escolher. Ló escolheu o melhor lado, porque Abraão sabia que Deus tinha prometido para ele uma terra farta, uma terra abençoada. Então ele não se preocupou aonde ele queria ir, ele deixou Ló escolher. Então, meus irmãos, o que Deus tem para mim e para você, não adianta outro querer pôr a mão, porque o que é seu está guardado. O que é seu, Deus está preparando para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E uma coisa interessante, a promessa começou com Abraão. Ela veio se estendendo pelo seu filho Isaac, passou por Jacó e veio. A promessa de Deus, ela não tem tempo e não tem prazo de validade. Então, meus irmãos, nós não devemos ficar preocupados com o tempo. Nós não devemos, ainda não se cumpriu na minha vida. Deus tem uma promessa para mim, teve uma revelação para mim, mas não aconteceu. O que eu quero te dizer, meus irmãos, que o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. Deus vai fazer na hora dele, na maneira dele, do jeito que ele quiser, porque ele é dono dos céus e da terra. Tudo que tem em cima da terra, embaixo da terra e em cima dos céus, foi ele quem criou, foi ele quem fez. Então ele faz da maneira que ele quiser, ele faz do jeito que ele quiser. Nós somos apenas uma peça dessa engrenagem. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus faz da maneira que ele quer. Ele não faz do jeito que eu quero. O propósito de Deus é nos tornar mais parecidos com Jesus. Amém? Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Isaac, ele era tão abençoado que ele começou, aí o rei ficou nervoso com ele por causa dele ter mentido a respeito da esposa dele, e pediu, não ordenou que ele saísse daquela terra e fosse embora dali.
E ele pegou as coisas dele e foi embora para uma outra terra. E ali no meio do caminho para onde ele foi, ele começou a cavar poços. E os poços brotavam água. E tudo que ele punha a mão prosperava 100 vezes mais. Mediante a obediência. Mediante a obediência. Aleluia. A obediência, ela quebra a maldição. A obediência faz você prosperar, meu irmão. Aleluia. Nós devemos escutar mais a voz de Deus na nossa vida. Às vezes é difícil sim. É difícil sim, porque às vezes nós temos que largar o nosso querer. Às vezes nós temos que encostar de lado a nossa vontade para as coisas de Deus acontecer na nossa vida. Aleluia. Porque muitas das vezes Deus manda a gente fazer e a gente tema. Aleluia, Senhor amado, santo. Oh, glórias. Muitas das vezes Deus ordena a nós: vai ali. E às vezes eu quero ir para cá, às vezes eu quero ir para lá, mas Ele está falando: vai ali. Eu já contei esse testemunho aqui uma vez. Eu ainda não tinha voltado para a presença do Senhor. Aconteceu uma situação no meu emprego com um colega de trabalho. Eu falei algumas coisas para ele que ele não gostou na época. Ele ficou chateado comigo, é lógico. E aí passou-se um tempo. Um dia eu estava indo trabalhar. Tinha um caminho que eu fazia todas as vezes que eu ia trabalhar. No meio do caminho Deus falou: não passa por aqui, passa por lá hoje. Eu peguei e fui, sem entender porque Deus estava mandando passar por ali. Fui. No meio do caminho, quase chegando na empresa, o rapaz estava numa esquina. Aí eu olhei: mas era isso, Senhor? Aí eu passei por ele. Eu estava de carro e eu passei por ele. Aí Deus me cobrou: eu mandei você passar por aqui, você sabe o que eu quero. Aí eu parei na frente, como se fosse lá na esquina e ele estava aqui. Mas se ele estava aqui, eu tinha que ter parado aqui para dar carona para ele. Aí, como se diz, eu tentei enganar a Deus. Aí parei lá na frente. Aí ele não veio. Fui embora. Fui para a empresa. Peguei o ônibus, arrumei tudo, estou indo trabalhar. No meio do caminho, descendo perto de uma praça, sai correndo do meio da praça, lá do outro lado. Falei: Jesus. Aí eu falei: não tem jeito, é o que o Senhor quer. Aí eu parei. Aí ele veio, entrou no ônibus. Aí quando ele viu que era eu, ele estava com raiva de mim ainda. Aí ele entrou. Aí eu pedi perdão a ele pelo fato acontecido. Aí eu entendi que o que Deus queria comigo era aquele ato de pedir perdão para ele pelo que eu tinha falado com ele. Mas no meio do caminho eu desobedeci. Eu tentei burlar a situação, eu tentei desviar, mas Deus me mostrou: você vai fazer, você vai fazer. Na segunda vez eu não temei mais, porque Deus estava me mostrando. Aí eu pedi perdão para ele, ele aceitou o meu perdão. Então, meus irmãos, muitas das vezes, a lição que eu tirei disso: o que Deus quer fazer comigo, Ele vai fazer. Não adianta eu tentar desviar, não adianta eu tentar caçar atalho, não adianta eu tentar achar que eu vou conseguir enganar a Deus, porque Deus a gente não engana não. Às vezes você pode mentir para um irmão seu, às vezes você pode fazer uma coisa e ficar oculto, escondido dos outros, mas Deus está vendo. Ele sabe de tudo e sabe de todas as coisas. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E voltando para a palavra, Abimeleque ficou sabendo que Isaac tinha cavado poços, e os poços onde eles estavam cavando estavam brotando água. Aonde ele estava mexendo, estava prosperando. Os poços que o pai dele, Abraão, tinha cavado, os filisteus tinham entulhado, tinham fechado tudo, jogado entulhos, voltaram tudo a prosperar. Abimeleque foi ao encontro dele de novo e foi lá fazer um pacto com ele, um pacto que
não se envolvesse com o outro, mas mediante a vista da prosperidade, a vista da mão de Deus em Isaac, a vista do que ele viu a mão de Deus em Isaac. Então é onde eu falo para vocês, meus irmãos, Deus, ele nos abençoa constantemente, todos os dias. Num dia como hoje, muitos deitaram para dormir e não levantaram, muitos acordaram e não chegaram até neste exato momento, e nós estamos aqui tendo a oportunidade de poder louvar, tendo a oportunidade de poder adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus, santo, santo é o teu nome. Nós estamos aqui com a nossa oportunidade. Então, não perca nem um segundo da sua oportunidade com Deus, porque o tempo de Deus não é o meu tempo e não é o seu. Agora estou aqui falando com vocês. Daqui a 1 minuto, aqui 30 segundos, eu não sei, porque pertence a Deus. E o que eu falei lá atrás já é passado. E o amanhã, eu não sei o que acontece. Então, o que você tem que fazer, o conserto que você tem que fazer com Deus, faça hoje e faça agora. Porque o amanhã, ele não me pertence e não pertence a você. O que tenta tirar você da presença de Deus, joga ele para fora. O que tenta tirar você de fazer a vontade de Deus, joga para fora. O que tenta te dificultar na sua caminhada, joga para fora. Faça um exame de consciência aí agora, neste momento. Tira essa sandália dos teus pés, porque santo és o lugar onde pisa. Tira os atavios da tua vida, tira os atavios do pecado, da prostituição, da idolatria. Vai tirando tudo que não provém do Senhor. Tira da tua vida tudo que te impede de caminhar, tudo que te impede de crescer na presença de Deus. O tempo é vindo. Hoje nós temos a oportunidade, com dificuldade, né? Porque vocês estão vendo aí esses momentos que estamos passando, a dificuldade que está sendo para cultuar ao Senhor. Vocês viram aí igrejas sendo fechadas, reduzindo o horário de culto. Então buscar enquanto é tempo. Então, enquanto tivermos a oportunidade, vamos fazer, e fazer com gosto, fazer com amor, fazer com zelo. Porque, aleluia, Jesus, glória a Deus. Tudo que nós estamos fazendo aqui está sendo registrado lá em cima, está sendo escrito no livro da vida. Se no dia do juízo, quando Jesus deixar de ser advogado e passar a ser o juiz, ele pegar o livro da vida, ir lá e ler as nossas obras, vai ser avaliado o que nós fizemos. Será que seremos aprovados? Será que estamos dando bons frutos? Lá em Coríntios fala que nós somos cooperadores de Deus, lavouras de Deus, edifício de Deus. Será que realmente nós estamos cooperando? Tem que saber se nós estamos com Ele, né? Verdade. Ele está com nós, nós temos que saber se nós estamos com Ele. O tempo todo, Ele está com nós o tempo todo. A gente que às vezes coloca Ele de lado como se fosse uma mercadoria. Agora eu preciso, agora eu não preciso estar aqui. Aí na hora que precisa, corre, ô Senhor, vem cá, me ajuda. Que a gente tem muito disso. A gente tem muito de buscar na hora da dificuldade, na hora do desespero. Na hora que está tudo bem, na hora de agradecer, a gente esquece, a gente começa a afrouxar. A gente começa a falar, hoje eu não preciso fazer isso, porque Deus já me abençoou. Mas da mesma forma que você clama na hora da sua dificuldade, agradece com essa mesma intensidade. Porque tem uma coisa que Deus não gosta, é de ingratidão. Ele tirou aquele povo do Egito, ele caminhou com o povo no Egito, atravessou o povo naquele deserto ali 40 anos, a roupa crescendo no corpo, ele mandando o maná do céu, fazendo brotar a água da rocha, aleluia, coluna de fogo conduzindo o povo,
E o povo vai fazer bezerro de ouro idolatrando. E o povo vai adorar a bezerro de ouro, falando que o bezerro de ouro que tirou eles. Deus não gosta de ingratidão. Seja grato ao Senhor. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra de onde você estava. Lembra da dificuldade que você tinha há algum tempo. Aleluia. Lembra? Lembra do momento difícil que você passou? Lembra daquela situação que você não tinha saída? Lembra daquele momento que você achava agora é meu fim, mas o fim quem determina é Ele. A última palavra é do Senhor, a última palavra é Ele quem dá. Enquanto o homem fala, ele só ouve, mas não é Ele quem está determinado. As coisas acabam só quando o Senhor determina, é só quando Deus fala, acabou. Mas enquanto Ele não fala, é o nosso dever aqui adorar, é o nosso dever aqui clamar, é o nosso dever aqui agradecer, é o nosso dever aqui falar que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é o meu Pai Celestial, que é Ele que me conduz, que é Ele que me guia por esses caminhos. Aleluia! É que é Ele que nos atravessa por essas dificuldades, é Ele que vem nos atravessando. Aleluia! Ele vem nos atravessando por essa pandemia, Ele vem nos conduzindo nesses caminhos tenebrosos. Aleluia! Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, meus irmãos. Põe uma coisa na cabeça: se você tem compromisso com Ele, pode clamar, pode pedir, porque se você tem compromisso com Ele, Ele tem compromisso com você. Amém? Aleluia. Eu peço aos irmãos que fiquem de pé para me fazer uma oração. Amém? A palavra que eu tenho para hoje é essa. Aleluia.